porque a rotina nossa está muito acelerada, porque a gente tem muitas dúvidas do que a gente pode fazer. Rodrigo, hoje eu acordo, eu não sei o que eu vou fazer hoje, ou então o que eu vou projetar para a minha vida daqui a 10 anos. Não, Rodrigo, eu não consigo pensar em nada porque eu só acordo, eu preciso trabalhar, tenho meu dinheiro lá que eu preciso ganhar para sustentar minha família. Tem diversidades do dia a dia que eu preciso ter para poder organizar a minha vida. E aí que está a questão. O tempo não para, né? O relógio ali, TikTok todos os dias na nossa vida. O tempo todo. Então um dia a gente se planeja, amanhã eu vou tomar meu café da manhã às 9 na padaria, meio-dia eu vou almoçar no restaurante do João da esquina, à tarde eu vou buscar o meu filho na escola, à noite eu vou ler meu livro de 500 páginas, ainda vou escutar a música que eu gosto, vou fazer uma academia 10 horas da noite e vou dormir feliz e contente. Certo? Mas nem sempre é assim. A gente vai ficando ali com um monte de dúvidas na cabeça e o que acontece? No meio do caminho aparecem demandas que a gente não está programando, a gente não está planejando. É ou não é? Então a gente está ali se planejando, a gente se planejou um dia antes, no dia seguinte, toda aquela rotina que a gente planejou, aí o seu gestor, por exemplo, no trabalho, ele chega para você e fala, ou o diretor da empresa, a própria empresa chega para você e fala, olha, a gente precisa muito de você, que você sai às 5, a gente precisa que você fique até às 8 para a gente entregar uma demanda de emergência. Isso é um problema? Não é um problema. Legal, a empresa está precisando de você. Mas, e aquele planejamento que você fez no dia anterior? O que acontece? O que acontece? Então, eu vou dar dicas para vocês aí no decorrer do caminho, onde vocês vão entender o que eu planejei, eu vou conseguir fazer no dia seguinte, e aí que vem o X da questão. Se eu não conseguir fazer aquilo naquele dia, qual outro horário eu posso ter para fazer aquilo que eu estava planejando? Academia, eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero fazer exercício meia hora por dia. Se você se planejou de manhã, teve um imprevisto de manhã, eu posso fazer à noite. Então, vocês vão perceber que tem várias tarefas que a gente organiza que parece que assim, não aconteceu naquele horário, acabou o mundo, né? Nossa, não aconteceu, acabou meu dia, não consegui fazer o que eu vou planejar. Só que no decorrer da palestra vocês vão entender que tem várias coisas que acontecem na nossa vida que realmente é difícil a gente planejar e a gente vai juntar o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso autoconhecimento com a nossa liderança do nosso dia a dia, a nossa liderança de vida. Que a gente se liderando, automaticamente a gente também consegue liderar as outras pessoas. Saiu uma pesquisa, é recente essa pesquisa, tá? Na revista Época, que é super importante de falar de carreira. Quando eu digo carreira, pessoal, não quer dizer que a nossa carreira, do que a gente faz hoje, tá? A gente pode ter várias profissões no decorrer da nossa vida, ali é a carreira, tá? Então, às vezes, as pessoas às vezes confundem. Rodrigo, eu comecei a trabalhar como garçom num restaurante e de repente eu virei um engenheiro. Então minha carreira era como garçom? Não, a sua carreira é a sua trajetória profissional. Essa é a sua carreira, tá? E aí é hora de a gente repensar as suas certificações. Isso que está na pesquisa fala sobre certificação. Mas eu quero criar um adendo aqui para vocês. Quando a gente diz certificação, a gente diz de estudar, de autoconhecimento, de ter cada vez mais repertório para a nossa vida. A certificação é um papel, tá? Então a certificação, sim, muitas empresas precisam, vários cursos, eles geralmente dão certificação, porém, não se apeguem ao número de certificações, e sim o que você tem de conhecimento. Porém, para você entrar na empresa, ou para você, na empresa que você já está, no caso aqui na nossa querida empresa, né, Adelmo? Então, assim, para você deslanchar a sua carreira, você precisa adquirir mais conhecimentos e os certificados é consequência disso. E esses estudos mostram que pelo menos 20% das pessoas, eles já têm mais chance dentro da empresa que você está de progredir na sua carreira. Só que tem um resultado aqui alarmante, pessoal.
30% em 2009, mundial, tá? Essa pesquisa é mundial. 30% das pessoas ainda estavam em dúvidas, queriam ficar ali no seu cantinho e não queriam alavancar, não queriam deslanchar a sua carreira. Só que olha, em 2019, 54%, quase dobrou de pessoas que ainda não sabem o que querem. 54% da população, quase o dobro de 2009, não sabem o que querem ou estão com medo de alavancar, de dar um passo um pouco maior, de apertar um pouquinho as finanças de repente, ou então de mudar o que você gosta de fazer, mas eu estou tão acostumado a estar naquela profissão, será que se eu fizer alguma coisa diferente, eu não vou ficar muito exposto? E é natural, tá, gente? Isso é do ser humano. A gente tem essas questões, esses questionamentos, a gente fica assim, preocupado com essas situações. Mas aí é que tá. Vocês vão entender, no decorrer do tempo, que isso é normal, esse medo, é normal essa preocupação, mas que a gente tem que virar uma chave na nossa mente, a gente tem que tirar essa preocupação da cabeça e ir para cima. Não, peraí, eu sou melhor do que isso, eu consigo entregar mais resultados. Provavelmente, é o que eu venho falando, vocês não têm certeza de como seguir em frente e continuar focado. Foco é uma das coisas que eu vi e mexe, eu falo nos meus treinamentos. É muito difícil focar na nossa vida, no nosso dia a dia, porque a gente está aqui trabalhando, manuseando alguma coisa, ou está no computador, ou está na máquina, ou está na empilhadeira, ou está encaixotando alguma coisa. Independente da nossa tarefa, a gente está aqui, a nossa cabeça está lá. A gente está aqui, a nossa cabeça está lá. O celular toca, a gente atende o celular, a gente pega o computador, a gente faz diversas coisas no mesmo dia. E aí eu vou falar para vocês, mas é normal ser assim? Porque nós somos seres humanos, é normal a gente fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Porém, não pode fazer parte da nossa rotina. A gente não pode lidar com isso todos os dias, porque uma vez que a gente faz tudo ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo nada. Tá? Isso é cientificamente comprovado. E tem uma outra situação também. Quando você não está focado no que você precisa entregar no presente, gente, quanto mais focado no futuro. Então, e muitas pessoas, que isso também é natural do ser humano, que a gente tem que se policiar diariamente, é também ficarem no passado. Mas antes era assim, era muito legal assim, era muito bacana assim, agora está assim. E como vai ser lá no futuro? Gente, como que a gente vai viver desse jeito? Não dá. Não dá. Só que nós vivemos assim, né, no dia a dia. A gente às vezes nem percebe, é inconsciente. A gente não percebe que a gente está com essas dúvidas, com esse questionamento. Isso são fatores determinantes que não deixam a gente dar mais um passo, que não deixam a gente progredir na nossa carreira. Então, é super importante a gente estar atento a esses pequenos detalhes da nossa vida. Só que eu queria contar uma coisa para vocês. Eu também passei por isso. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês, olha gente, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu sou ser humano como vocês. Por mais que eu estou aqui falando isso para vocês, eu vou compartilhar um pouco da minha história, da minha carreira, como que eu percorri esses anos para chegar até aqui hoje para vocês, para poder contar um pouco de como eu era, como eu estava e como eu estou hoje, tá? Eu, desde criança, desde menino, eu sempre fui uma pessoa de chamar a responsabilidade para mim e de querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então, eu gostava quando eu era criança, eu gostava de brincar, então eu comia correndo porque eu já estava pensando que eu ia brincar depois. E aí eu fui crescendo e comecei a trabalhar. Então, quando eu trabalhava, eu já pensava no que eu queria daqui a 10 anos para a minha carreira. E eu trabalhando, eu fazendo as coisas. Aí, até então, justamente por eu ter essa dinâmica e por ter essa proatividade, que depois eu vou explicar aqui, quando muitas pessoas falam para você, nossa, você é proativo, tome cuidado. Porque a proatividade é você ter condições de fazer mais de uma coisa, legal, mas não ao mesmo tempo. Porque se você faz várias coisas ao mesmo tempo, isso não é proatividade, isso já é outra coisa. Isso é perda de foco total, tá?